Vamos chegando, vamos lá. Alô, alô. Princípio da continuidade normativo típica. Vamos lá, vamos lá. Hoje aqui tô aqui, né, dando uma relaxada. Aí eu falei, vou passar aqui o princípio da continuidade normativo típica. Tem Adelante focado aí? Alô, Adelante. Tem gente jogando duro aí? Tem ou não? Sim ou não? Posso começar? Posso começar? Vamos lá. Perceba bem, tranquilidade. Hoje é que a gente tá aqui, né? Mais tranquilo e tal. Passar um bisuzinho, beleza? Tem que botar aqui pra não cair. Alô? Estamos chegando, estamos chegando. Vamos lá. Manda coraçõezinhos aí. Balõezinhos, balõezinhos. É isso aí. Folguinha, né, professor? Humilde, humilde. Tem Adelante aí? Adelante. Primeira vez? Valeu, irmão. Estamos juntos. Posso começar? Adelante focado. Jairo Fonseca. Né? Bacana. Pode. Perceba bem. Perceba bem. O Tício. O Tício. Bacana. Legal. Bacana. Vamos jogar duro. Vamos jogar duro. Posso jogar duro? Alô, Priscila! Priscila Espírito Santo, parceira. Jogando duro. Vamos lá? Vamos lá, rapidinho. Perceba bem, perceba bem, perceba bem. Peraí, deu um jeito aqui. Pô, tava amarrada, tava maneiro aqui, que eu tinha colocado a parada pra ficar aqui. Valeu, Priscila, tamo junto. Tá sumido, hein? Fica na moral, joga duro não com o prof. Agora sim, perceba bem. Segura agora a mensagem. Segura, segura. Perceba bem, perceba bem. O Tício, segura agora. Bacana. Ana Leitão, tá sumida, hein? Legal. O dia que encontrar com esse tal de Tício Omeb na rua, vou falar pouco esse porra. Então não é o Tício. O Zuc Lindo, segura no Zuc Lindo agora. Legal. Bom ter você de volta aí, Ana Leitão. Legal. Segura agora as mensagens. Segura, segura. Segura as mensagens para eu começar. Segura aí, pessoal. Dá uma segurada. Agora coraçõezinhos, coraçõezinhos. Coraçõezinhos, balõezinhos e tal. Zuquité. Vamos lá. Segura aí, segura aí, segura aí. Segura aí. Isso, segura a mensagem. Perceba bem, perceba bem. O Zuc Lindo, ele mora em uma casa. Bacana? Legal. O Zuc Lindo, ele mora em uma casa. Legal? Se ele mora em uma casa, ele é residente. Concorda comigo? Né? Ele reside em uma casa. Ele é residente. Bacana? Rapaz, sabe o que aconteceu? A prefeitura mandou demolir a casa dele. Mandou demolir a casa do Zuc Lindo. Ó, manda demolir essa casa aí. Vai para demolir? É. E outra coisa, manda demolir, beleza? Mas como eu sou prefeitura e tal, na verdade, é até um processo de desapropriação, né? Desapropriação, um processo e tal. Ele é o seguinte, eu além de indenizá-lo, eu vou dar uma outra casa para o Zuc Lindo. Você vai dar uma outra casa para ele? É. Perceba bem que o Zuc Lindo foi morar em uma outra casa. Se ele foi morar em uma outra casa, ele continua sendo residente, sim ou não? Muito embora tenham destruído aquela casa que ele morava antes. Será que ele continua sendo residente, sim ou não? Sim. Concorda comigo? Ele morava em uma casa, ele era residente. A prefeitura mandou destruir aquela casa dele lá, não é isso? E deu uma outra casa para ele, né? Um processo de desapropriação. Ele continuou sendo residente, mas numa outra casa. Bacana ou não? Ele continua sendo residente. Legal, Grãonai? Bacana. Perceba bem. Esse mesmo raciocínio você tem que ter com os tipos penais, ou seja, com as condutas inseridas no tipo. Legal? Perceba bem que se uma conduta
ela está inserida no tipo, essa conduta é caracterizada como uma conduta criminosa. Concorda comigo ou não? Quando essa conduta bacana aí, ó, passei no DF com a ajuda desse grande professor e mestre. Pô, amigo, fico feliz. Para mim, eu até parei um pouco aqui, agora você me emocionou. Legal, acompanhava minhas aulas aí no Grão Online. Cara, muito feliz aí. Felicidade para você, espero que o Papai do Céu te ajude. Bacana? Eu estava falando, se você chegou agora, que nos tipos penais, valeu, irmão? Nos tipos penais, né? O tipo penal, né? A conduta, né? Quando ela tem uma casinha no direito penal, né? Uma conduta, quando ela tem uma casinha no direito penal, eu vou dizer que essa conduta ela está o quê? Criminalizada. Bacana? Aí o legislador falou o seguinte: olha, destrói esse tipo, apaga esse tipo, né? Destrói, apaga, né? Que seja, né? Efetivada a chamada abolício, né? Abolício. Bacana? Veja bem que quando é que eu vou ter a abolício? Eu só tenho a abolício, preste atenção agora no que eu vou falar, tá? Quando você destrói a casinha, quando você destrói o tipo penal né? E a conduta ela fica sem nenhuma criminalização. Viu o exemplo que eu dei do Zuquilindo? A prefeitura destruiu a casa dele, concorda? Mas a prefeitura, agora eu dizendo, a prefeitura ela pode dar uma outra casa para ele, né? E vamos supor agora que a prefeitura não deu casa nenhuma. Se a prefeitura não deu casa nenhuma, ele continuou sendo residente? Não, não é isso? Continuou sendo residente? Não. Agora, voltando lá para o penal, eu tenho uma conduta, eu tenho uma conduta que está no tipo penal. Essa conduta ela está criminalizada. Quando o legislador manda, né, destrói esse tipo penal, né, e essa conduta ela não é mais abarcada por nenhum outro tipo penal, essa conduta ela não está mais criminalizada. Veja bem que quando uma conduta ela não é mais criminalizada, eu tenho o que eu vou chamar de abolício criminis. Mas para ocorrer abolício criminis, eu tenho que ter não só a revogação formal, como a revogação também substancial, material. Ou seja, a conduta ela não pode, né, mais se encontrar em nenhum outro tipo penal. É como ocorreu lá com o Zuquilindo. A prefeitura tirou a casa dele, né, e não deu uma outra casa para ele. Ele ficou o quê? Desamparado. Bacana? Aqui no penal, se uma conduta ela se encontra no tipo penal e ocorre a revogação dessa conduta, desse tipo penal, e essa conduta ela não é mais amoldada em nenhum outro tipo penal, tem o que eu chamo de abolício crimes. Bacana? Para que eu tenha abolício, eu tenho que ter a revogação formal e material da conduta. Eu tenho que ter a revogação formal e substancial da conduta. Bacana? Legal para que ocorra a abolício. Pois bem, eu dei o exemplo na prefeitura, que a prefeitura pode dar uma casa para o Zuquilindo ou não pode, né, conceder uma outra casa para o Zuquilindo. Se ela não conceder uma outra casa, o Zuquilindo fica desamparado, ele não tem mais casa nenhuma, ele não é mais residente. Legal? Se a prefeitura conseguir uma casa para o Zuquilindo, muito embora tenha destruído aquela casa em que ele vivia, ele vai continuar sendo residente, porque ele está residindo, mas numa outra casa. Bacana? Lá no penal, quando eu tenho a revogação de um tipo penal, se o legislador não dá esse tipo penal, não dá essa conduta a um outro tipo penal, essa conduta ela fica descriminalizada. É o que ocorre a abolício crimes. Legal? Agora, se o legislador tira essa conduta de um tipo penal e coloca essa conduta em um outro tipo penal, é como aquele exemplo que eu dei lá. Bacana? Do Zuquilindo, ou seja, a prefeitura tirou ele de uma casa e deu outra. Ele continuou sendo residente? Sim ou não? Sim. No tipo penal, se o legislador tira a conduta de um tipo e insere essa conduta em outro tipo, essa conduta continua sendo típica. Entendeu ou não? Veja que se ela continuou sendo típica, não ocorreu abolício. Veja se ela continuou sendo típica, ocorreu só uma revogação, a revogação formal.
E a substancial não ocorreu porque ele foi residir, porque a conduta foi residir em outro tipo penal, a conduta foi se amoldar em outro tipo penal. Ocorreu o que eu vou chamar de princípio da continuidade normativo típica. Ou seja, continuou sendo típica. É o que ocorreu, por exemplo, com o atentado violento pudor lá do 214. Ele estava na casinha dele, lá no 214, né? E você tinha o estupro lá no 213. E aí, o que ocorreu? O legislador revogou o 214. Mas falou atentado violento pudor, né? Que é aquela prática de atos libidinosos, né? Esse diverso da conjunção carnal. Vem cá. Você não vai ficar sem casa, não. Entra nessa casa aqui porque eu quero que você continue sendo, né, criminalizada, não é isso? Então, saiu lá do 214 que ele foi destruído, não é isso? Mas essa conduta continuou sendo criminalizada lá no 213. Bacana, migrou para o 213. Legal, então? Então, isso é o que eu vou chamar de princípio da continuidade normativo típica. Se cair na sua prova, o que é o princípio da continuidade normativo típica? Você vai lembrar do Zuquilindo, que ele morava numa casa, não é isso? E ele foi morar em uma outra casa, ou seja, ele continuou sendo residente. Você vai lembrar que se uma conduta está criminalizada num tipo penal, essa conduta foi para um outro tipo penal, não é isso? Essa conduta ela continua sendo criminalizada, ou seja, o fato continua sendo típico. É isso que você vai lembrar. Legal? E aí você vai dar como exemplo lá o atentado violento pudor, não é isso? E que migrou lá para o estupro do artigo 213, tá? 214 foi revogado e em 213, né, a conduta migrou para o 213. Bem, mas você tem que explicar isso tecnicamente. Você não vai explicar porque aqui eu utilizei uma didática para você entender. Você não vai falar que foi para uma casinha. Você não vai falar isso. Você vai falar o seguinte, né? Que venha a ser o princípio da continuidade normativa típica. Aí você primeiro tem que falar, né? Primeiro você tem que falar a questão da abolício, né? Que a abolício para ocorrer deve necessariamente, né? Ser materializada a revogação formal e substancial. Tu tem que falar isso, legal? Se você não quiser falar substancial, você vai falar material, revogação formal ou material, beleza? E aí você vai ter que dizer, ora, se uma conduta ela saiu de um tipo penal, mas ela foi para um outro tipo penal, né, você explicando, né, ocorreu a continuidade da tipicidade da conduta, né, a conduta ela deslocou de um tipo para o outro, não é isso? E aí você vai explicando, né, ocorreu a continuidade, né, da tipicidade da conduta, ou seja, não ocorreu a abolício crimes. Então, na sua prova pode ocorrer assim, a pura revogação formal do tipo, né, caracteriza a abolício crimes. Não. Por quê? A abolício crimes tem que ocorrer a revogação formal e material da conduta. Legal? Isso aí. Então, a conduta, por um exemplo, né, 213, atentado violento pudor, previsto lá no 214, não é isso? O 214 foi, entre aspas, destruído, né? Como foi a casinha lá, né? Isso foi revogado e a conduta passou lá para o 213. Então, você não teve aí a abolício crimes, porque a conduta continua sendo criminalizada, mas agora com o nome iuris só, estupro. Né? Você não tem mais atentado violento pudor, você não tem mais esse nome iuris, agora é tudo estupro. Legal? Lembrando sempre que o homem, inclusive agora, pode ser vítima lá do estupro, né? Porque o tipo penal fora, né? Qualquer pessoa, então, fica ligado aí. Bacana, pessoal. Só parei aqui, né? Vi na cabeça, falei, não, vou dar esse bizu. Era isso aí que vai passar para vocês, né? Lembra aí da casinha e tal. Aquelas pessoas que já têm um conhecimento mais sedimentado. Pega leve, tá? Tem que dar esses exemplos para a pessoa que está iniciando, né? Começar a pegar o raciocínio e tal. Beleza? Então peço vênia, né? O pessoal que já estuda 3, 4 anos. Pô, professor, não precisa dar esse exemplo, né? Eu não posso chegar aqui e falar, princípio da continuidade normativa típica, já sai de um tipo, vai para o outro. Quem não conhece é difícil. Tá? Então a gente dá o exemplo da casinha. O cara, né, estava numa casa, né? Isso, estava numa casa, a casa destruiu, ele foi para uma outra casa, continuou sendo residente? Continuou. A mesma coisa é a conduta criminalizada, não é isso? Se ela é criminalizada, se ela é típica, né, num determinado tipo, não é isso? O tipo foi destruído, ocorreu abolício, sim, mas essa conduta ela continuou sendo típica, sim, então não, você, abolício ou não. Se ocorreu a revogação formal daquele tipo, né, aquele tipo saiu, a conduta saiu daquele tipo, né? Se essa conduta ela continuou sendo tipificada em outro tipo penal, você tem a continuidade da tipicidade. Beleza?
Então, veja que não ocorreu abolício. Para que ocorra abolício, eu tenho que ter a revogação formal e substancial da conduta. Para que ocorra abolício, eu tenho que ter a revogação formal e material da conduta. Eu joguei duro. Legal? Então, bacana, pessoal. Um abraço aí. E a gente vai jogando duro aí todo dia aqui, mandando um bisuzinho, né? Isso que importa. Beleza? Bacana, então? Um abraço para vocês aí. Bota então aí o seu adelante focado. Se tiver alguma dúvida aí, manda aqui que eu respondo. Mas em relação a isso, senão o pessoal começa a voar aí. Um abraço, valeu. Tranquilo. Adelante focada, Ariane. Valeu, professor. Esse negócio faz a diferença sábado à noite. Pô, 5 minutinhos, pô. 5 minutinhos do seu sábado. Vem cá, mas, né? Com 5 minutinhos, qual o problema, né? Dá um bisu aqui pro aluno. Fica feliz. Vamos bombar. Isso aí, com corações 1, 2, 3. Que tem isso? Tem valor, coração? Pô, manda uma bomba aí, pô. Dá uma bombadinha aí nos coraçõezinhos. Coraçõezinhos e balãozinhos. Bacana. Esse pessoal que está acompanhando minhas aulinhas está ficando bem. Só fazendo as anotações. Rapaz, quando eu passei no meu concurso... Agora, essa tecnologia é legal, né? Que você está aqui, interage, a gente bate um papo. Eu fiz concurso em 2004. Meu concurso, né? E agora tem que ir embora. Tchau!